Imagine viver em uma casa onde nenhuma porta leva ao lugar certo, onde escadas sobem apenas para terminar no nada. Agora imagine que essa casa nunca foi feita para pessoas, mas para espíritos. Dizem que dentro dessas paredes, ecos de passos ainda podem ser ouvidos. Portas se fecham sozinhas e sombras caminham por corredores vazios. Mas o mais assustador não é a casa, é o motivo pelo qual ela foi construída. Uma mulher, uma fortuna manchada de sangue e uma crença aterradora de que os mortos estavam voltando. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Portal Perdido. Para entender essa história, precisamos voltar ao século XIX. Sarah Winchester era uma mulher culta, rica e parte de uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. Ela se casou com William Winchester, herdeiro de uma das maiores fortunas da época. A origem dessa riqueza vinha da indústria armamentista. A família Winchester controlava a fabricação de rifles que mudaram completamente a história dos Estados Unidos. Armas rápidas, eficientes, letais. Alguns diziam que eram tão poderosas que praticamente decidiram guerras. Mas junto com essa riqueza, veio algo invisível, impossível de calcular: o número de vidas tiradas por aquelas armas. E então, a tragédia começou. Sarah e William tiveram uma filha, Annie, mas a criança morreu ainda bebê, vítima de uma doença rara. Anos depois, William também morreu. Doença, sofrimento, silêncio. E de repente, Sarah estava completamente sozinha, rica, mas emocionalmente destruída. Foi nesse momento que algo mudou dentro dela. Segundo relatos históricos, Sarah procurou um médium e durante essa sessão, ela ouviu algo que mudaria o rumo da sua vida para sempre. O médium teria dito que sua família estava sendo perseguida pelos espíritos de todos aqueles que morreram pelas armas Winchester e que esses espíritos estavam buscando vingança. Mas havia uma forma de sobreviver. Ela deveria ir para o oeste e começar uma construção. Uma casa que nunca poderia parar de crescer, porque no momento em que a construção parasse, a vida dela acabaria. E foi assim que tudo começou. A construção da mansão. Em 1886, Sarah chegou à Califórnia e iniciou uma obra que não teria fim. Não existia planta, não existia planejamento lógico, somente construção, constante, ininterrupta. Durante quase 4 décadas, operários trabalharam dia e noite, sem pausas, sem explicações claras. E o resultado foi uma estrutura completamente fora de qualquer padrão humano. Escadas que não levam a lugar nenhum, portas que se abrem para o vazio, muitas delas em andares, onde um passo em falso significaria uma queda fatal. Corredores que terminam em paredes, janelas instaladas em locais absurdos, algumas voltadas para dentro da própria casa, quartos construídos e depois isolados, passagens secretas escondidas, como se alguém estivesse sempre tentando escapar. Nada fazia sentido, a não ser para alguém que estava tentando fugir. O terror, espíritos e relatos. Com o passar dos anos, a casa começou a ganhar uma reputação. E não era apenas pela arquitetura, era pelo que as pessoas diziam sentir lá dentro. Funcionários da mansão relataram diversas vezes que não gostavam de trabalhar à noite. Alguns afirmavam ouvir passos, vindos de corredores vazios, passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando sem destino. Mas quando iam verificar, não havia ninguém. Outros diziam escutar batidas, 3 batidas, sempre 3, secas, firmes, vindas de dentro das paredes. Há relatos de que ferramentas desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis. Portas trancadas eram encontradas abertas, e o mais perturbador era a sensação constante de não estar sozinho.
Alguns trabalhadores abandonaram a obra alegando que sentiam alguém observando o tempo todo, como se houvesse presenças espalhadas pela casa, não apenas uma, mas muitas. Há também histórias envolvendo a própria Sarah. Dizem que ela raramente era vista durante o dia, mas à noite caminhava pela mansão com uma lanterna percorrendo corredores, entrando em quartos e desaparecendo por passagens secretas, como se estivesse se escondendo ou fugindo. Existe o relato de que ela tinha um quarto específico, onde realizava sessões espirituais, um ambiente isolado, sem janelas, com apenas uma entrada e uma saída secreta. Ali, ela supostamente se comunicava com os espíritos, buscando orientação, pedindo instruções sobre o que deveria ser construído em seguida, e é aqui que a história começa a ficar ainda mais perturbadora, porque alguns acreditam que as mudanças na casa não eram aleatórias, mas sim respostas a algo que falava com ela. Após a morte de Sarah, os relatos não diminuíram, pelo contrário, eles aumentaram. Visitantes afirmam ouvir portas batendo com força, mesmo sem vento. Outros relatam sentir mudanças bruscas de temperatura, como se atravessassem algo invisível. Há quem diga ter visto figuras, sombras, paradas no fim dos corredores, observando, sem se mover, sem fazer som, e desaparecendo. No momento em que alguém tenta se aproximar, algumas pessoas afirmam ter ouvido sussurros, vozes baixas, incompreensíveis, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, bem próximo ao ouvido. E um dos relatos mais perturbadores é o de visitantes que dizem ter sentido alguém tocando seus ombros quando estavam completamente sozinhos. Mas talvez o mais assustador de tudo não sejam os sons, nem as aparições, mas a sensação de estar dentro de um lugar que nunca foi feito para ser compreendido, um lugar que parece vivo, como se a casa ainda estivesse tentando cumprir seu propósito, confundir, desorientar, aprisionar, e alguns acreditam que ela ainda cumpre esse papel, até hoje. Um detalhe curioso é a repetição do número 13 em diversos pontos da casa. Escadas com 13 degraus, janelas com 13 divisões, lustres com 13 braços. Para muitos, isso não era coincidência, mas uma tentativa de controle, um padrão, um ritual silencioso contra algo que não podia ser enfrentado diretamente. A morte de Sarah. Em 1922, Sarah Winchester morreu, de forma natural, sem aviso, sem preparação, e no exato momento em que sua vida chegou ao fim, a construção parou, imediatamente, como se algo tivesse sido interrompido. Ferramentas foram abandonadas, trabalhos ficaram inacabados, e a mansão foi deixada como estava, um labirinto congelado no tempo, sem propósito, ou talvez com um propósito que ninguém mais entendia. Mas a pergunta continua: Sarah Winchester estava apenas consumida pela dor, pela culpa, pela solidão? Ou ela realmente acreditava que estava sendo perseguida? E mais, e se ela não estivesse errada? E se aquela casa não foi construída por loucura, mas por necessidade, como uma barreira, uma defesa desesperada contra algo que nunca deixou de existir, porque até hoje ninguém consegue explicar completamente o que realmente habita os corredores da mansão Winchester, e talvez algumas portas tenham sido feitas para nunca serem abertas. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder o próximo mistério. E a gente se vê no próximo Portal Perdido.